como morador de apartamento funcional do Senado aqui em Brasília, sinto, senhor presidente, que quando um helicóptero da Polícia Federal circula sobre as quadras residenciais, a turbulência está chegando no mundo político. Hoje não foi diferente. Brasília acordou mais uma vez com a notícia de movimentações da Polícia Federal em desdobramento ou da Operação Lava Jato ou da Operação Pichuleco, como foi o caso de hoje. Nesta manhã, foi preso o ex-ministro das Comunicações e do Planejamento, Paulo Bernardo. Mas não foi o único alvo. Foram 11 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de condução coercitiva em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. Esta operação, senador Requião, esta operação apropriadamente batizada de Custo Brasil, é um desdobramento da 18ª fase chamada de Pichuleco II, aquela que foi fatiada pelo Supremo Tribunal Federal e enviada para São Paulo. E na capital paulista, ainda hoje foi preso um membro da equipe do prefeito Fernando Haddad. Trata-se do secretário municipal de gestão, Walter Correia, assessor de Paulo Bernardo, quando este dirigia o Ministério do Planejamento. Vemos que os tentáculos da corrupção atingiam e atingem os mais variados órgãos públicos e, mais uma vez, o escândalo se espalha por esse mundo político. Carlos Gabas, que, assim como Bernardo, serviu os governos Lula e Dilma, sofreu condução coercitiva. Os desdobramentos chegaram também na imprensa. Leonardo Atush, do site Brasil 247, foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal. Esta operação nos deixa claro que passamos por um verdadeiro processo de depuração. Um esperado processo de depuração pela população brasileira há muitos anos. A corrupção no Brasil vem de décadas e sempre se lamentou que a impunidade perdurava indefinidamente, o que não mais acontece. Hoje, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Judiciário estão fazendo uma limpeza até certo ponto inesperada para quem desacreditava e sempre desacreditou que um dia isso pudesse acontecer. Mas está acontecendo, de tal modo que nós vivemos um marco na história do Brasil, passando nós brasileiros a acreditar que o Brasil terá 2 etapas, antes e depois da Lava Jato. Tomara que não seja um sonho, mas que seja uma verdade. Como se não fosse o suficiente, hoje a sede do Partido dos Trabalhadores, o elo que une os presos desta manhã, também foi alvo da Polícia Federal. No âmbito estrito da burocracia do PT, estão na lista da Polícia Federal o ex-tesoureiro Paulo Ferreira e João Vacari, já preso em Curitiba. Os crimes investigados na operação são de tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso deixa evidente que a corrupção que se alastra pela administração pública do país nos últimos anos está vindo à tona de forma avassaladora e muito clara. Gera certeza de que o distanciamento do grupo investigado do poder, por meio do afastamento preventivo da presidente Dilma Rousseff, era necessário e fundamental. As ramificações da corrupção, como vemos, estarrecidos diante dos movimentos da Polícia Federal, espalharam-se de forma sistemática pela administração pública controlada
pelo Partido dos Trabalhadores, mas com a adesão de outros partidos bem definidos nos noticiários ultimamente. Operações como Lava Jato, Zelotes, Acrônimo, Pichuleco, impulsionam um importante movimento de limpeza na política nacional. Algo inédito e, por que não, algo muito bem-vindo, saudável. Portanto, devemos ouvir a voz das ruas também sobre isto. As ruas que não suportam mais o empilhamento de casos de corrupção de um grande grupo que manchava a reputação da política como um todo e desviava recursos indispensáveis para as carências essenciais do país. Os aplausos em Curitiba na manhã de hoje para os policiais federais que realizaram busca e apreensão no apartamento do ex-ministro de Lula e de Dilma são a prova de que a população apoia, e não poderia ser diferente, apoia as ações da Polícia Federal, os movimentos do Ministério Público Federal. Senadora Ana Amélia, escuto-lhe com muito prazer. Obrigada, senador Lazier Martins, pela concessão deste à parte. Esse tema, evidentemente, pela relevância e pelo seu significado político, ele não poderia deixar de estar presente hoje na abertura dos trabalhos desta tarde. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senador Lazier Martins, que essa última informação da manifestação popular pelos atos da Polícia Federal, eles têm um significado eloquente para todos nós. Eu quero reafirmar a necessidade que temos todos nós de apoiar, defender e preservar o trabalho que o Poder Judiciário vem realizando, e aí cito especificamente todos os magistrados, mas em especial o ministro Teori Zavascki. O Ministério Público Federal, através da PGR, a Procuradoria-Geral da República, através do titular, o Procurador-Geral Rodrigo Janot, e a Polícia Federal. Essas instituições, por mais que questionemos alguma medida que não tenha, no nosso juízo, agradado, não é o meu caso, eu penso que todas elas têm o sentido e a razão de ser, mas respeitando a opinião dos outros líderes políticos, quero dizer que nós precisamos continuar defendendo essas instituições, porque à medida que há uma ação como a que houve hoje de manhã, envolvendo uma figura proeminente da política brasileira, e vou lhe dizer sinceramente, não me é agradável, não festejo, não celebro o que aconteceu com a prisão, mesmo de um adversário político. Acho que isso não é motivo para alegria e para regozijo de quem quer que seja e que tenha responsabilidade. Mas isso é um sinal muito claro de que essas instituições, senador Lazier Martins, estão tratando todos de maneira igual. Todos de maneira igual perante a lei. A lei é igual para todos, então não importa se seja o presidente da República, o vice-presidente, do Senado, da Câmara, qualquer poder, não estão acima da lei. Então, essa é a demonstração que o Brasil, enfim, chegou ao momento que toda a sociedade deseja, que não só ladrões de galinha, negros e pobres, vão para a cadeia por terem roubado uma galinha, mas que ela se faça a justiça para todos os níveis da sociedade brasileira. Então, é nesse fato que eu repouso a necessidade de continuarmos preservando, apoiando a Operação Lava Jato. E vou reafirmar a Vossa Excelência que tem cuidado muito dessas questões. Eu admito alguma alteração na delação premiada. Qual é a alteração que eu imagino que seja adequada? Impor ao delator uma pena severa quando mentir e não apresentar provas daquilo que está delatando. É uma maneira cautelar, inclusive para evitar o retrabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, de acata de uma informação que às vezes pode não se confirmar. Então, para evitar isso, o delator terá que ser responsabilizado de maneira extremamente adequada e profunda para que não haja a impunidade também para um delator que se dispõe a ajudar e colaborar com as informações que dispõe, ajudando também numa operação Lava Jato, por exemplo, a ter mais eficácia,
eficácia, a ter maior produtividade e mostrando ao país que nós precisamos passar o nosso país a limpo. Quero cumprimentá-lo pela abordagem desse tema, senador Lazier Martins. Eu que agradeço a sua preciosa intervenção, senadora Ana Amélia, e quero dizer que adiro completamente a este avanço na sua proposta com relação à delação premiada. Eu entendo que os delatores devem indicar as provas. Não basta apenas fazer uma descrição de quem participou, quem roubou, etc. É preciso que ajude a polícia, o Ministério Público e o Judiciário a localizar provas, senão nós corremos risco daquilo que está inquietando a grande parte dos brasileiros, que com relação a muita gente delatada, nada aconteça por falta de provas. E compartilho desse seu sentimento, senadora Ana Amélia, de que não podemos festejar o que está acontecendo. Deploramos isto, nos causa enorme constrangimento. Eu quero lhe dizer que, como morador do condomínio dos senadores, ao ser despertado às 6h30 da manhã, com o helicóptero fazendo ruído sobre o prédio, fui à janela e, ao ver que se tratava do helicóptero da Polícia Federal, logo percebi. Tem problema, estão buscando gente, porque quando buscam gente nesse helicóptero, usando o helicóptero, é sinal de que gente famosa vai ser presa. Mais uma vez. Mas aí eu fico pensando, folcloricamente, quando se dizia que ladrão de galinha era uma coisa, a gente logo lembrava que a galinha cacareja. Hoje já não é mais esse o ruído é de helicóptero, a coisa é mais alta, é gente importante, e é o que nós estamos constatando. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Bom, mas na mesma linha da divulgação daquilo que falávamos aqui, a satisfação popular com o que está acontecendo, a depuração que está acontecendo na política brasileira, tão desvirtuada nas últimas décadas, houve uma pesquisa de intenção de voto realizada pela Folha de São Paulo, encomendada pelo PT, na cidade de São Paulo, e que mostrou que o juiz federal Sérgio Moro está em primeiro lugar em conceito, em prestígio, na frente de políticos tradicionais como Marina Silva, Lula, Alckmin, Serra, entre outros. Sabemos que o juiz da Lava Jato não possui pretensões político-partidárias, mas o recado das ruas está dado e é muito claro. O apoio da população à operação que está passando o Brasil na limpeza é um apoio maciço e massivo. Assim sendo, já lembrei aqui desta tribuna que é fundamental a discussão e a tramitação das medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público, com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. A proposta de iniciativa popular de emenda constitucional. Felizmente, a Câmara dos Deputados finalmente instalou a comissão especial que examinará as medidas. E aí tenho certeza que a recepção dessa proposta em nosso diploma legal irá tornar mais célere os processos que ajudam a evitar e punir os tantos corruptos brasileiros que pouco a pouco vão sendo apanhados. O combate à corrupção deve ser um dos pilares da nossa democracia. Aí sim, uma democracia firme, transparente, justa, verdadeira. Sabemos o tamanho do mal que os desvios de dinheiro público vêm produzindo para a nossa sociedade há muitos anos. Portanto, a atuação dos órgãos como o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Polícia Federal, a Receita Federal, que é pouco lembrada, mas a Receita Federal vem desempenhando também um trabalho extraordinário, embora pouco reconhecido e pouco aparente. São fundamentos para debelar o mal-feito de políticos que preferem servir-se do povo do que servir a sociedade brasileira. A operação de hoje de manhã nos mostra que a engrenagem da corrupção passou também pelas comunicações e pelo planejamento.
o que é extremamente grave, mas é oportuno, visto que esse ministério que controla todo o orçamento federal. Assim, acredito que devemos olhar com atenção os possíveis desdobramentos desta ação, que não termina por aqui. Tem gente dizendo, senhor presidente Paulo Paim, de que deverá ter um marco final para as atividades da Lava Jato. Eu penso completamente diferente. Enquanto não houver a depuração total, enquanto não forem apanhados todos os ladrões da República, a Lava Jato não deve terminar. Quando se leva um automóvel para o Lava Jato, exigimos que a limpeza seja total. Esta operação, de um nome simbólico tão apropriado, deve ser da mesma forma. Enquanto não forem apanhados todos, não tem prazo para terminar a Lava Jato. Vemos, em um primeiro momento, o envolvimento de advogados, um site que recebia verbas governamentais, a burocracia do Partido dos Trabalhadores, além de ex-ministros dos governos Lula e Dilma. Em coletiva da imprensa, o grupo de investigadores da Operação Custo Brasil, que é a operação de hoje, um nome também muito adequado, Operação Custo Brasil, e o quanto o país tem sofrido exatamente por isso. Disse que o esquema envolveu agentes públicos do primeiro, segundo e terceiro escalões. Os desvios podem passar de 100 milhões de reais. A operação de hoje, batizada por este nome, Custo Brasil, nestas denominações tão inteligentes e inspiradas pela Polícia Federal, por ser exemplo, o Custo Brasil, por ser exemplo de como a corrupção e a sonegação prejudicam os cidadãos de bem, que fazem com que os custos de todos os serviços sejam mais altos. Deixa um importante recado, e não poderia ser mais apropriado. Como lembrou o procurador Deltan Dallagnol, a corrupção mata, a corrupção é uma assassina, sorrateira e invisível. Por isto, hoje demos mais um grande passo para debelar esse grande mal que assola o país. A corrupção vai sendo flagrada e vai sendo diminuída pouco a pouco. Tomara que chegamos ao fim com tanto sucesso como se vem alcançando até agora. Muito obrigado e perdoe o excesso de tempo, senhor presidente dos trabalhos, meu prezado conterrâneo Paulo Paim.